Ninguém o reconheceu quando ele desceu da moto. Cabelo desgrenhado sob o capacete, barba por fazer, tênis rasgado. Um crachá barato preso na camisa puída dizia: Marcos, entregador. Carregava uma mochila vermelha desbotada nas costas, como se carregasse o mundo ali dentro. O céu cinzento ameaçava chuva, mas a maior tempestade estava prestes a acontecer dentro daquele prédio de luxo. O mesmo prédio onde, até ontem, ele dava ordens do alto da cobertura envidraçada. Agora, pela porta de serviço, seria tratado como invisível. Você não pode entrar por aqui, disse o segurança sem levantar os olhos. Marcos sorriu. Não de alegria, mas de confirmação. O plano estava funcionando. Só vou entregar uma comida, senhor. 3 minutos. Dei ordens claras. Entregadores não sobem. Deixa na recepção e vaza. Marcos conhecia cada centímetro daquele prédio. Afinal, ele era o dono daquilo tudo. Mas naquele dia, era só mais um entre tantos ignorados. Estava ali para ver o que ninguém nunca mostrava para ele. A verdade crua da base, das engrenagens que sustentavam o seu império. E estava prestes a sentir na pele o gosto amargo do preconceito. A ideia de se disfarçar surgiu após uma reunião fria com seus diretores. Os números estavam bons, os lucros subindo, mas algo o incomodava. Os olhos dos funcionários não brilhavam mais. Os corredores estavam silenciosos demais. E as reclamações cresciam. Entregadores humilhados, faxineiros exaustos, estagiários chorando no banheiro. Ele sabia que os relatórios não contavam tudo. Precisava ver com os próprios olhos. No primeiro dia como entregador, sentiu o peso de uma realidade que havia esquecido. Foi empurrado nos elevadores, ignorado em portarias, tratado como incômodo. Mas nada o prepararia para o que viveria naquele prédio. O prédio onde, anos atrás, ele vendia suco em um carrinho para secretárias e faxineiras. Onde sonhava, em silêncio, um dia ter seu nome na fachada. Conseguiu. Mas agora precisava enfrentar os fantasmas do sucesso. O segurança, um homem alto e sisudo chamado de Djalma, não sabia com quem estava falando. E talvez, se soubesse, agisse de forma diferente. Mas era esse o ponto. Marcos queria ver a verdade sem máscaras, sem bajulação. E estava prestes a descobrir mais do que esperava. Ao ser empurrado para fora da recepção como um estorvo, Marcos tropeçou, caiu e a sacola com a comida se abriu no chão. Arroz, feijão, carne e salada se espalharam pelo mármore branco. O segurança nem se comoveu, apenas bufou. Tá vendo? Isso é o que dá deixar esse povo entrar aqui. Um grupo de executivos passou pelo corredor. Ninguém parou. Ninguém ajudou. Até que uma moça com uniforme de limpeza se ajoelhou ao lado dele e começou a recolher o que dava. Moço, você tá bem? Marcos assentiu em silêncio, engolindo o orgulho. Obrigado, de verdade. Tem muito segurança que esquece que já esteve no seu lugar, ela disse, olhando de canto para o homem de terno preto que fingia não ouvir. Meu pai também foi entregador. Sei como é duro. Marcos sentiu um nó na garganta. A empatia daquela desconhecida doía mais do que a indiferença dos outros. Era como um espelho, mostrando tudo o que ele havia esquecido no topo. Naquela noite, ao voltar para sua cobertura, sozinho, cansado e com a alma machucada, ele anotou em um caderno: se eu não sinto o que eles vivem, como posso mudar alguma coisa? E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Na infância, Marcos teve tudo menos conforto. Vendeu balas no farol, lavou carros, ajudou a mãe a carregar sacolas de feira quando o pai desapareceu. Construiu seu império do zero, dormindo embaixo da bancada da lanchonete onde começou. Mas o tempo, o luxo e a bolha do poder o afastaram das origens. Aquela queda no chão frio da recepção não doeu tanto quanto perceber o quanto havia se desconectado. A decisão estava tomada. Continuaria se disfarçando, cada dia em um local diferente da empresa. Se queria salvar o que construiu, teria que entender o que o dinheiro não mostrava. No segundo dia, entregou uma pizza no setor de design. Foi ignorado pela recepcionista, que mal disse boa tarde. Viu um estagiário ser humilhado por um gerente estourado. Marcos anotou tudo. No terceiro,
enfrentou a chuva. Com os pés encharcados, entregou marmitas para o setor de TI. Viu um analista comer em pé no corredor porque não tinha tempo de ir até o refeitório. Um segurança falou com ele como se fosse lixo, mas entre um desprezo e outro, ele também viu gestos de bondade. Uma funcionária que ofereceu guarda-chuva, um motorista que dividiu o lanche, uma moça que disse obrigado com sinceridade. Era isso que ele precisava enxergar, a verdade completa, a dor e o afeto, a frieza e a esperança. E em meio a esse processo, Marcos descobriria muito mais do que condições de trabalho. Descobriria traições dentro da diretoria, funcionários que o viam como vilão, gente que o admirava em silêncio. Descobriria também um amor improvável, que nasceria justamente no meio da lama emocional que ele mesmo havia ajudado a criar. Ele estava prestes a mergulhar numa jornada de redenção. E ao final, não seria apenas o império dele que mudaria, mas ele mesmo. Porque às vezes é preciso vestir a dor dos outros para lembrar da própria humanidade. O quarto dia começou como os outros. Mochila nas costas, capacete preso no braço e um leve aperto no peito. Mas algo em Marcos havia mudado. A cada entrega, ele perdia um pedaço da arrogância que o tempo, os milhões e a solidão haviam construído. Não era só um disfarce. Era uma reconexão com o que realmente importava. Chegou ao prédio pouco depois das 2 da tarde, desta vez para entregar 2 sucos naturais e uma tapioca para uma funcionária do setor financeiro. No elevador de serviço, encontrou a mesma faxineira que o ajudara no primeiro dia. Você de novo? Ela sorriu surpresa. Tá corrido hoje? Sempre, respondeu Marcos com um sorriso cansado. Você parece diferente, menos, sei lá, menos cansado de viver. Ele riu. Nem ela sabia o quanto aquela frase fazia sentido. Ao sair no andar do financeiro, ouviu gritos vindos de uma sala. A porta entreaberta revelava uma reunião tensa. O gerente, Cláudio, esbravejava contra uma funcionária mais jovem. Se você não sabe fazer o básico, peça para sair. A empresa não pode carregar incompetentes. Marcos observou a moça engolir o choro, balançar a cabeça e sair da sala com passos trêmulos. O nome no crachá dela era Júlia. Ele deixou o pedido sobre a mesa e, por impulso, seguiu Júlia discretamente. Ela entrou no banheiro feminino e ele esperou do lado de fora, inquieto. Alguns minutos depois, ela saiu com os olhos vermelhos e se assustou ao vê-lo ali. Oi, precisa de algo? Perguntou, tentando parecer firme. Desculpa, não queria assustar. Só vi o que aconteceu. Você tá bem? Ela hesitou. Um entregador preocupado? Aquilo não era comum. Não, mas vou ficar. Você não merece ser tratada assim. Você não entende, ela respondeu. Aqui dentro, a gente aprende a engolir, porque se reclamar, tá fora, e tem fila querendo entrar. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Marcos enquanto ele saía do prédio. Naquela noite, revisou contratos antigos. Descobriu que Cláudio, o gerente, havia sido promovido por indicação de um dos diretores e que já houvera denúncias internas contra ele, todas engavetadas. O sistema estava podre por dentro. No 5º dia, decidiu mudar a rota. Fez uma entrega no almoxarifado, um setor que ele mesmo havia esquecido que existia. Lá conheceu Jonas, um rapaz cadeirante que trabalhava empilhando materiais e sorrindo como se a vida não tivesse lhe negado nada. E aí, parceiro, primeira vez por aqui, né? Jonas disse. Normalmente não venho para esse setor. A gente é invisível, só aparecem aqui quando falta algo. Aí é grito. Marcos se sentou por um instante, vencido por um cansaço maior que o físico. Você sempre foi assim, feliz? Não sempre, mas aprendi que, se eu não sorrir, quem vai sorrir por mim? Marcos anotou aquele nome, Jonas. Anotou também um plano. Aquele garoto precisava ser promovido. No 6º dia, voltou ao prédio como entregador noturno. Era sexta-feira e muitos já haviam ido embora. A recepção estava vazia. No elevador, surpreendeu-se ao encontrar Júlia de novo. Ela segurava uma caixa de papelão com seus pertences. Pediram para você sair? Ela assentiu, os olhos marejados.
Disseram que meu rendimento caiu, que não sirvo para o cargo. Eles estão errados. Não importa. Eu não tenho mais forças. Sem saber o que fazer, Marcos tirou uma nota de 50 da carteira e tentou lhe entregar. Não tô pedindo esmola, ela disse com firmeza. Eu sei, é só... Sabe o que eu mais queria? Ser tratada com dignidade. Só isso. Nem precisa ser amor. Só respeito. Aquelas palavras foram uma faca, porque por anos Marcos também achara que salário bastava. Mas ali estava a prova viva de que um império sem humanidade era apenas uma prisão de luxo. Naquela noite, ele não voltou para a cobertura. Dormiu no antigo apartamento da mãe, onde o cheiro de mofo ainda brigava com as lembranças de infância. Ali, rodeado por fotografias desbotadas e silêncio, decidiu que o jogo mudaria. No 7º dia, voltou ao prédio como ele mesmo, terno alinhado, relógio caro, cabelo cortado. Foi recebido com sorrisos, café gourmet e portas abertas. Os mesmos seguranças que o barraram agora lhe chamavam de Dr. Marcos, mas ele não sorria. Estava com nojo. Chamou uma reunião de emergência com os diretores. Sentaram-se na grande sala oval, onde decisões bilionárias eram tomadas. Eu estive aqui todos os dias, disfarçado de entregador. Vi cada canto da empresa. Vi o que vocês escondem. O silêncio caiu como um peso de chumbo. Júlia foi demitida injustamente. Cláudio humilha funcionários. Jonas está escondido no almoxarifado com talento desperdiçado. E vocês? Vocês acham que planilhas contam histórias? Um diretor tentou se justificar. Marcos o calou com um gesto. A partir de hoje, isso aqui muda. E quem não souber tratar gente como gente, está fora. Na semana seguinte, Cláudio foi demitido. Jonas foi promovido a supervisor de logística. Júlia foi recontratada e levada ao setor de RH, agora reformulado com foco em bem-estar. E Marcos começou a circular pelos andares sem gravata, ouvindo, abraçando, perguntando. Mas algo ainda doía. Uma pergunta o corroía. Quem era ele, afinal? Um homem que perdeu sua essência ou alguém finalmente voltando para casa? Nos próximos dias, a resposta viria, e não seria fácil. Porque o que Marcos ainda não sabia era que um de seus diretores mais próximos estava prestes a traí-lo, e que Júlia carregava um segredo que mudaria tudo. Na segunda-feira seguinte, Marcos chegou cedo. Pela primeira vez em anos, sentia o coração bater com propósito. A empresa, aos poucos, respirava outro ar. Olhares antes cabisbaixos agora se erguiam. Os corredores já não eram trilhas de medo, mas caminhos de esperança. Mas bastou uma ligação para o mundo dele voltar a tremer. Senhor Marcos, a auditoria encontrou inconsistências graves nos relatórios trimestrais. Há indícios de desvio de verba e manipulação contábil. Ele gelou. Qual setor? Diretoria financeira. O mesmo setor de Cláudio. O mesmo de Júlia. E agora, sob a responsabilidade de seu diretor de confiança, Álvaro. Marcos desligou o telefone com a sensação de estar sendo apunhalado por dentro. Saiu de sua sala em passos rápidos, ignorando os sorrisos e saudações. Foi direto ao arquivo digital. Passou horas mergulhado em planilhas, cruzando números, checando e rechecando contratos. E encontrou. Desvios discretos, maquiados com perfeição. Contratos fantasmas, empresas laranjas. Tudo ligado a um nome. Álvaro Silveira, diretor executivo. Naquela noite, não dormiu. As mãos tremiam, os olhos ardiam, mas era o coração que doía mais. Não pela traição em si, mas pela culpa. Ele mesmo havia promovido Álvaro, confiado nele. E talvez, se ouvido os alertas de funcionários silenciados, poderia ter evitado. No dia seguinte, Marcos preparou uma reunião discreta com o conselho. Apresentou as provas, exigiu a demissão imediata de Álvaro e avisou. Faria questão de expor tudo ao Ministério Público. Mas Álvaro, antes de sair, lançou um último ataque. Você fala de ética agora, Marcos? Logo você, que abandonou a própria mãe num asilo, enquanto erguia esse império de vidro? Não me venha com esse discurso de redenção. Você é tão sujo quanto eu. A frase cortou o ar. Nenhum dos presentes ousou falar. Marcos não respondeu.
apenas virou as costas. Mas por dentro, sangrava. Naquela noite, visitou o asilo onde sua mãe passara os últimos anos de vida. Caminhou pelo jardim com as mãos trêmulas, lembrando da mulher que lhe ensinara a amar livros, respeitar pessoas e nunca virar o rosto diante da injustiça. Ela se fora 2 anos antes, e ele, em sua arrogância, só apareceu no velório. De volta ao apartamento, sentou no chão da sala escura, de terno e gravata, e chorou. Chorou como há décadas não fazia. No meio do choro, seu celular vibrou. Uma mensagem. Era Júlia. Preciso falar com você. É importante. Amanhã, no café da esquina, às 8 horas. No dia seguinte, Marcos chegou antes. Pediu 2 cafés e esperou. Quando Júlia apareceu, trazia nos olhos uma mistura de medo e força. Obrigado por vir, ela disse sentando-se. Você parecia aflita. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tirou um envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa. Eu menti para você, Marcos. No dia em que fui demitida, não contei tudo. Tive medo, mas agora eu preciso ser honesta. Ele abriu o envelope. Dentro havia uma cópia de um relatório de denúncias internas, protocolado há 2 anos, onde Júlia relatava o assédio moral e psicológico praticado por Cláudio. Marcos reconheceu sua própria assinatura, um carimbo automático de recebido no canto inferior. Ele nunca lera aquele documento. Eu denunciei, mas ninguém me ouviu. E quando insistia, minha vida virava um inferno, até eu ser convidada a sair. Eu não vi isso, juro, mas mesmo assim, eu era o dono, era minha obrigação. Sim, ela respondeu com firmeza. Mas não é só isso. Ela tirou outro papel da bolsa. Era um exame médico. Marcos o leu com dificuldade. O nome no topo do documento? Gabriela Ribeiro da Costa. Mãe, Júlia da Costa. Pai, Marcos Vinícius Ribeiro. Ele congelou. Eu não... A voz sumiu. Há 5 anos eu trabalhava como estagiária no setor de eventos. Numa confraternização, nós 2 bebemos demais. Foi uma única noite. Eu tentei te contar quando descobri a gravidez. Mas você já era inalcançável. Sua secretária dizia que você estava em Dubai, depois em Genebra. E eu desisti. Marcos sentiu o chão sumir. Eu tenho uma filha? Sim, ela se chama Gabriela. Tem 4 anos. E até agora, só conheceu a ausência. Silêncio. O café ao redor parecia ter desaparecido. O mundo se resumia àquela mesa. 2 cafés frios e uma revelação que mudava tudo. Eu não quero o seu dinheiro, Marcos. Nem que você se sinta culpado. Só queria que você soubesse. Que ela soubesse. Você não é o homem que dizem, mas pode ser o pai que ela precisa. Ele levou as mãos ao rosto. Sentia-se esmagado por tudo. A traição de Álvaro, os erros com a mãe, a negligência com a empresa. E agora, uma filha que ele sequer sabia que existia. Júlia se levantou, pegou a bolsa. Eu vou indo. Se um dia quiser conhecê-la, estamos no número 48 da Rua São Clemente. E saiu. Marcos ficou ali, parado. No peito, não havia mais raiva, nem orgulho. Havia dor. Mas uma dor diferente. Uma dor que, talvez, pudesse curar. Naquela noite, não voltou para a cobertura. Foi até a Rua São Clemente. Ficou parado em frente à casa por minutos. Pela janela, viu uma garotinha de cabelo cacheado pintando com lápis de cor. Ela ria, e algo naquela risada atravessou sua alma. Ele não tocou a campainha. Ainda não. Mas sabia que no dia seguinte voltaria. Dessa vez, não como um milionário, nem como um entregador, mas como um homem tentando finalmente ser inteiro. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, como se até o tempo respeitasse o momento. Marcos vestiu uma camisa simples, jeans e tênis. Pegou um buquê de flores do campo e saiu sem escolta, sem motorista, sem o peso de ser quem era. À porta da casa de número 48, parou. Respirou fundo e apertou a campainha. Júlia atendeu. Os olhos dela se arregalaram por um instante, mas não disse nada. Apenas se afastou para deixá-lo entrar. O interior da casa era simples, mas cheio de cor. Desenhos infantis pendurados nas paredes,
brinquedos no canto da sala, o aroma de café fresco no ar. Foi então que Gabriela apareceu no corredor, de pijama com estampa de ursinhos e cabelo preso em 2 coquinhos tortos. Ela parou ao ver Marcos, o olhar curioso. Gabi, esse é o papai, disse Júlia com a voz embargada. A menina olhou de volta para a mãe, depois para ele. Você trouxe flores? Perguntou apontando. Marcos sorriu, ajoelhando-se diante dela. São para você. Achei que flores bonitas combinariam com uma menina linda. Gabriela sorriu tímida e pegou o buquê, cheirando com entusiasmo. Quer brincar de pintar comigo? Marcos olhou para Júlia, pedindo permissão com os olhos. Ela assentiu. E naquele chão coberto de papel e giz de cera, o homem que ergueu um império aprendeu a desenhar corações com lápis roxo. Naquele dia, não houve contratos, nem reuniões. Só uma menina que ria alto ao ver o pai colorindo fora das linhas. E ele? Ele se sentia livre pela primeira vez em anos. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Marcos passou a visitar a filha todos os dias. Levava livros, brinquedos e histórias. Aos poucos, a casa de número 48 tornou-se o centro do seu mundo. Os seguranças do prédio agora o cumprimentavam com respeito genuíno, não por causa do cargo, mas por reconhecerem o homem que caminhava com propósito. Na empresa, Marcos fez uma reformulação completa. Substituiu quase toda a diretoria por pessoas promovidas internamente, muitas delas funcionários que conhecera como entregador. Criou um canal interno para denúncias anônimas e visitava pessoalmente os setores operacionais toda semana. Um dia, reuniu todos no auditório principal. Durante muito tempo, eu fui cego. Achava que poder e dinheiro bastavam, mas me enganei. A empresa somos nós. Cada um aqui é parte desse sonho. A partir de hoje, quero ouvir mais, ver mais, sentir mais e fazer valer cada história que construímos juntos. Aplausos ecoaram, mas o verdadeiro aplauso veio dias depois, quando uma funcionária da limpeza, com lágrimas nos olhos, disse: Obrigada, seu Marcos, por nos ver de verdade. No fim daquele mês, Marcos convidou Júlia para jantar. Um restaurante simples, daqueles com mesas na calçada e luz amarelada pendurada sobre toldos. Conversaram por horas, sobre Gabriela, sobre o passado, sobre os erros. Ele pediu perdão, não com palavras ensaiadas, mas com olhos que já tinham chorado demais. Não espero que você me perdoe agora, mas quero fazer parte da vida de vocês, nem que seja como um amigo. Marcos, Júlia sorriu. Você já faz parte, só não percebeu ainda. E ali, entre pratos de massa e goles de vinho tinto, algo novo nascia. Não o amor romântico idealizado, mas uma ternura real, madura, entre 2 sobreviventes que aprenderam que a vida pode sempre recomeçar. Na semana seguinte, Marcos levou Gabriela ao zoológico. Passaram o dia inteiro entre animais, pipoca e risadas. Na volta, já de noite, ela cochilava no banco de trás. Ele a carregou no colo até a cama. Quando se preparava para sair do quarto, ela murmurou sonolenta: Papai, amanhã você vem de novo? Marcos sorriu com os olhos úmidos. Venho sim, sempre. Na empresa, passou a reservar uma sala toda sexta-feira à tarde para encontros com qualquer funcionário que quisesse conversar, sem agendamento, sem formalidades. Aos poucos, histórias começaram a surgir. Um porteiro com talento para a poesia, uma recepcionista que sonhava cursar direito, um estagiário genial em programação. Marcos decidiu criar um programa de incentivo interno. Oferecia bolsas, mentorias e oportunidades reais. A empresa florescia, mas o que florescia mais era ele. Num fim de semana ensolarado, decidiu voltar ao bairro onde cresceu. Caminhou pelas ruas onde andava descalço, cumprimentou vizinhos antigos, visitou o campinho onde jogava bola. No muro de uma casa abandonada, alguém havia grafitado: riqueza de verdade é saber voltar. E ele entendeu. Ali, naquela calçada desgastada, onde um dia sonhou em ser alguém importante, ele era finalmente inteiro. Certo domingo, levou Gabriela ao túmulo da mãe dele. Ficaram em silêncio diante da lápide. Depois,
Ele se ajoelhou com a filha ao lado e sussurrou: Mãe, essa é a Gabriela, sua neta. Sei que te decepcionei muitas vezes, mas estou tentando consertar. Espero que esteja me vendo. Gabriela pegou uma flor do chão e colocou sobre o túmulo. Vovó, o papai agora sabe pintar. Marcos riu com os olhos cheios d'água. Aquela era a paz que ele sempre procurou, sem saber que estava nas coisas mais simples. No fim, não foi o dinheiro, o status ou os prédios que o definiram. Foi a capacidade de cair, de sangrar e, sobretudo, de levantar. De ouvir quem foi calado, de enxergar quem foi invisível, de amar quem nunca teve voz. Marcos Vinícius Ribeiro, o homem mais temido da empresa, agora era conhecido por outra razão. Por ser o pai que ensinava a filha a colorir fora das linhas, e o chefe que finalmente soube o que é humanidade. E quando perguntavam a ele como tudo mudou, ele respondia com um sorriso tranquilo. Bastou um uniforme vermelho, uma mochila nas costas e o preconceito de um segurança para eu descobrir quem realmente era.